Olá, vocês estão bem? Eu creio que sim. Então, está começando mais uma edição do Paz Pocket para você. É isso mesmo, já está no ar o programa Paz Pocket, que é um resumo de tudo que aconteceu e também trazendo novidades para você do que vai acontecer na nossa igreja, a Paz Church Santarém. E agora eu quero convidar você a chamar os seus amigos, chamar a sua família para a sua sala e fazer dela um altar de adoração ao Senhor, porque agora está no ar um clipe musical do Paz Music e já voltamos. Passou, não volta mais. Tudo já ficou pra trás. Tudo novo se fez. Meus pecados perdoou. Sonho já ressuscitou. Vi o novo que está derramando aqui. Passou, não volta mais. Tudo já ficou pra trás. Tudo novo se fez. Meus pecados perdoou. Sonho já ressuscitou. Vi o novo está derramando aqui. Uma nova história escrita pelas mãos de Deus. Um novo tempo de muita graça e unção. Uma nova história escrita pelas mãos de Deus. Um novo tempo de muita graça e unção. E vamos juntos celebrar. Vamos juntos celebrar. O vinho novo já chegou. Vamos juntos celebrar. Vamos juntos celebrar. O vinho novo
E agora fique ligadinho porque você vai saber de tudo que vai acontecer na nossa igreja. Chegou a hora da agenda semanal. Gente, você que quer convidar alguém para participar de uma programação especial da nossa igreja, agora chegou o momento. Então anote tudo e, é claro, não perca nada porque agora está no ar a agenda semanal. A nossa igreja tem uma grande programação semanal. Você vai agora ficar atento a todas as informações, porque vai começar o Paz News. Para você que veio para o culto de celebração, temos um espaço especial para sua criança, é o Paz Kids. Converse com seu filho, leve ele para a sala para ele ser edificado na linguagem dele. Ele com certeza vai amar essa sala das crianças e não vai mais perder um culto de celebração. Terça-feira acontece o treinamento de líderes, o TADEL. Você já participa? Acontece às 19h30 na sede regional e em todos os núcleos. Venha participar. E se por um acaso você não pode participar na terça-feira, nós também temos o treinamento no domingo, que acontece às 8h30 da manhã na sede regional, entre o culto das 7 da manhã e o culto das 9. Venha participar, não tem desculpa. Quarta-feira tem as células nos lares. Você já participa? Célula é lugar de comunhão, família, acolhimento e crescimento espiritual. Se por um acaso você ainda não participa, mande um WhatsApp pra gente que nós vamos estar enviando para você uma célula aí pertinho da sua casa, onde vai ser muito fácil você participar. Quinta-feira nós também temos o nosso Difflin Pray, que é um momento de oração onde os jovens da nossa igreja se reúnem para um momento fervoroso na presença de Deus. E nas sextas-feiras também temos programação que é a nossa Sexta de Glória. Acontece em todos os núcleos às 19h30, não falte. A reunião Negócios do Reino do mês de março será mais que especial. Segunda-feira, dia 28, às 20 horas, na sede regional. Presença confirmada do pastor Flávio Mendes, sócio do Grupo Zion. E Tiago Lucas. Você nasceu para prosperar. Atenção! O encontro com Deus está de volta. E o encontro já começa com tudo. Mega Encontro com Deus. De 1º a 3 de abril, Encontro com Deus para as mulheres. De 8 a 10 de abril, Encontro com Deus para os homens. Inscrições abertas. Faça logo a sua inscrição com o seu pastor de distrito. Sábado, dia 2 de abril, tem mais uma edição do Culto Difflin. Venha para o movimento, venha para o Difflin Extreme, movendo-se no espírito. Muito louvor e adoração com a galera mais avivada de Santarém e a ministração da Palavra de Deus. Sábado, dia 2 de abril, às 20 horas, na sede regional e em mais 18 núcleos. Realização Difflin Santarém. Você que gosta de estar nas redes sociais, gosta de estar por dentro de todas as informações, nos siga, nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook e nós também temos o nosso número no WhatsApp. Salve! Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp. Agora chegou o momento da Palavra de Deus. Você veio com o seu coração aberto? Deus tem grandes coisas para ministrar na sua vida. Você pode sair daqui com a sua vida restaurada. Então, prepare-se e receba a palavra do Senhor. Gente, que final de semana muito poderoso que nós tivemos. Sabe por quê? Porque aconteceu a grande conferência da família. Eu tenho certeza que a sua família foi impactada pela presença de Deus, pela glória de Deus. E agora eu quero deixar com você a ministração da Palavra de Deus. Pastor Gume, da Paz Barueri, ele esteve ministrando na conferência da família e agora vai ministrar para você aí de casa, a manifestação do reino de Deus. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastor Luciano. Eu não canso de expressar a nossa gratidão a vocês todos, a essa igreja, a esse mover, aos pastores, aqui pastor Luciano, Regiane, pastor Luiz, pastora Miriam.
Nós conhecemos a igreja de Santarém em 2001 e foi um marco, assim, mas um marco profundo mesmo na nossa vida pessoal, ministério, família, em todas as áreas da nossa vida, a partir dessa época. E desde 2001, nós começamos a frequentar Santarém todos os anos e fizemos isso até 2012, 2013. Todos os anos aqui, os nossos filhos cresceram vindo para Santarém, sendo impactados por esta igreja, vendo muitas coisas que Deus fez aqui. E tudo isso repercutiu na nossa vida, no nosso ministério. Depois de 2014, nós nos mudamos para o Japão. Ficamos 4 anos lá, ficamos 1 ano nos Estados Unidos e 4 no Japão. E faz quase 10 anos, ou 10 anos que nós não vínhamos em Santarém, porque estávamos em outros lugares, não estávamos no Brasil. E isso foi para a gente, assim, uma dor muito grande, né, de não poder estar aqui nesse tempo. E o pastor Luciano nos convidou para essa conferência, e até sem pensar eu aceitei, porque, na verdade, por uma razão muito óbvia, por um interesse pessoal de estar aqui, porque eu sou muito abençoado, muito abençoado, muito abençoado. Tenho visto aqui a Paz Santarém ser um celeiro muito grande de avivamento, de mover de Deus. Eu poderia, queridos, e quero gastar um tempinho aqui da palavra para falar isso, porque eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está vivendo certas coisas, e à nossa volta a gente tem muita sensibilidade para enxergar rapidamente os problemas, e às vezes nos esquecemos de coisas tão tremendas que Deus tem feito. Se a gente lê o livro de Salmos, muitos salmos, a grande maioria deles, há uma repetição exaustiva das coisas que Deus operava, salmo após salmo, falando às vezes as mesmas coisas, glorificando a Deus por ter aberto o mar vermelho. Quem escreveu isso não viu, ouviu falar, mas continuava glorificando a Deus por isso, pelo maná no deserto e assim por diante, porque a palavra de Deus nos diz isso. O Salmo 103 fala para nós: bendigo a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendigo a minha alma ao Senhor. E às vezes nós nos esquecemos. Então eu quero aqui, como alguém de fora, relembrar vocês, amados irmãos, de quanto essa igreja tem sido um diferencial. Eu falo isso de boca cheia mesmo, um diferencial no mundo. No mundo, nós fomos muito abençoados, a nossa igreja muito abençoada, e nós temos visto equipes e mais equipes e mais equipes saindo daqui, em todos os lugares do Brasil, lá em São Paulo, todas as regiões, equipes sendo enviadas para o interior de São Paulo. Nós temos visto esse impacto que tem acontecido em outras nações. Eu tive o privilégio, há alguns anos atrás, de discipular um pastor americano, de uma grande igreja, numa região de Colorado, onde essa igreja tem sido impactada pela filha do Lucas, que é membro dessa igreja lá, e ela indicou, e eu comecei a discipular esse pastor, e Deus influenciando, eles traziam equipes de americano para passar por imersão conosco lá, e foram tão revolucionados, tão abençoados, mas eu nunca vou me esquecer que aqui foi o berço disso. Essa cidade está impregnada pelas lágrimas, pelo sangue, pelo suor, pelo fôlego de homens de Deus que entregaram a vida literalmente nessa cidade. Então há uma unção, há um legado que Deus transmitiu para essa igreja, para essa cidade. Então pensa vocês, quantas e quantas vezes eu tive aqui embaixo, nesse palco, chorando, recebendo uma unção, recebendo palavra, tendo transformação na minha vida, por causa da unção que havia nesse lugar. Irmãos, agora pensa para mim, glória a Jesus, glorifica a Deus por isso. Agora pensa para mim o privilégio que é estar aqui, nesse lugar, e ter a graça de Deus de poder estar aqui. Eu faço isso com muita humildade, porque tudo que eu tenho recebido de Deus, e tenho recebido através de irmãos amados, especialmente dessa igreja. Então eu glorifico a Deus. Eu falo isso para você se animar, porque você está no lugar certo, no momento certo, independente das circunstâncias. Você pode olhar acima disso, e há uma unção de Deus muito grande, e ainda, como diz o pastor Eibe há tantos anos, isso é só o começo. Deus vai fazer ainda muito, muito, muito mais. Glória a Jesus. E eu quero aqui então dar sequência à palavra que Deus tem colocado no meu coração. Tivemos o privilégio de ministrar esses dias, desde sexta-feira, nesse assunto tão importante sobre família. E hoje eu quero falar sobre esse tema, a manifestação do reino de Deus.
mas a família, ela realmente é o palco dessa manifestação. Mas eu quero voltar um pouquinho com você, a gente vai dar uma passeada aqui na Bíblia, em cima desse tema do reino de Deus, e só lembrando que o plano que Deus estabeleceu, o plano eterno, Ele começou a cumprir esse plano lá no Jardim do Éden, quando Ele criou uma família. Deus é o autor da família. Ele criou Adão, Ele criou Eva. E qual foi o encargo que Deus colocou sobre eles, o objetivo, o destino que Deus colocou sobre aquela família? O destino foi de governar. Governar. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu essa ordem para eles: sejam frutíferos, sejam fecundos, crescei e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Se eu pudesse mudar toda essa frase numa única palavra, Deus estava dizendo para eles: governe. E por que Deus estava dizendo isso? Porque o céu é o lugar do governo total de Deus. Tanto que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Porque no céu, o governo de Deus é pleno. É pleno. E o propósito de Deus com a terra, irmão, preste muita atenção nisso, isso é muito especial. Talvez seja até em alguns aspectos, quebras de alguns paradigmas que nós recebemos às vezes de tradições religiosas, mas é importante nós entendermos isso, a vontade de Deus plena no céu. E qual que é o propósito de Deus com a terra? É trazer, é governar a terra, é colonizar a terra com os céus. Então os céus colonizando a terra, e Deus planejou isso. E como que Deus ia implementar isso? Através de uma família. Deus escolheu uma família, para que dessa família a terra fosse cheia da glória dele. Só que a gente pode pensar assim: puxa, mas deu errado, Adão pecou. Realmente, ele pecou, e o pecado de Adão foi exatamente desconectar-se do governo de Deus, desconectar-se da ordem de Deus, e querer, pretender ter uma vida autônoma sem o governo de Deus. Ele quebrou essa conexão. O céu deixou de colonizar a terra, porque Adão quebrou essa conexão, e o Adão entrou debaixo então de um outro governo, o governo de Satanás. A Bíblia chama o governo das trevas, o príncipe deste mundo. Ele entrou debaixo desse governo, e a influência na família foi direta e imediata. Direta e imediata. Porque quando Adão estava debaixo do governo de Deus, ele amava a sua esposa. Tanto quando Eva foi criada, ele expressou isso: osso dos meus ossos, carne da minha carne, é a minha mulher. Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e jamais se separarão. Jamais. Era esse o propósito de Deus. Porém, assim que o pecado entrou, a consequência direta na família apareceu na frase de Adão, quando ele chegou para Deus e falou: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto. Ali uma divisão. E assim a família deixou de ser essa expressão de governo da terra. Só que um ponto muito importante, para nós entendermos e estudarmos aqui hoje de uma forma muito rápida, mas Deus não mudou o plano dele. Porque há um conceito muitas vezes errado na nossa cabeça, como se Deus fosse um autor, um pintor, está lá fazendo um quadro, e ele não gostou, ele joga fora e vai mudar de plano. Não deu certo isso, vou fazer outra coisa. Não, os planos de Deus não mudaram. Ele continua com o plano e o propósito de estabelecer o seu governo na terra. Deus não mudou isso, irmãos. Deus não mudou, e Deus procurou o quê? Uma família, a família de Abraão, e Deus fez uma aliança com ele. E para que Abraão fosse aprovado para ser essa conexão do céu na terra, ele foi testado até as últimas consequências na sua obediência. E Deus testou Abraão até o último de que um homem poderia suportar. Ele provou essa obediência, e Deus firmou uma aliança com ele, e através de Abraão, Deus recomeçou esse plano de governar a terra. Tanto que a nação de Israel, que foi fruto dessa aliança com Abraão, quando estava cativo lá no Egito, Deus queria formar uma nação, ele foi pegar do zero. Eles não tinham nenhum padrão de nação. Não tinha constituição, eles não tinham leis, eles não tinham moral, eles não tinham nada, não tinham governo, porque eles eram escravos, não tinham nenhum aspecto de nação. E Deus fez isso propositalmente, porque ele, pegando esta nação, ele queria mostrar como seria o modelo de governo na terra. E tudo isso veio através de Abraão, uma família.
Tanto que quando Deus levou a nação de Israel para o deserto, a palavra de Deus para eles foi: eu quero fazer de vocês um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Nós sabemos de todos os problemas que Israel se desviou de Deus, foi cativo, eles perderam completamente, se perderam na linha da história, mas Deus sempre continuou com um testemunho até que chegou em Cristo Jesus. Agora, qual foi o propósito do nascimento de Jesus, irmãos? Às vezes nós só pensamos na questão da salvação, a morte na cruz, que obviamente é um ponto central, mas o propósito máximo nós vamos ver agora. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6. Isaías 9, a partir do capítulo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha o que Isaías está profetizando a respeito do nascimento de Jesus. Na época de Natal a gente tem as comemorações e tem, né, a imagem de Jesus deitado num berço de palha, e que de fato isso aconteceu, né, no estábulo que ele nasceu, a manjedoura onde ele ficou deitado, mas pouca gente sabe, ou principalmente naquela época, pouca gente sabia do que Isaías estava falando aqui. Um menino se nos deu, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Jesus veio, aquele bebezinho, carregando sobre ele este encargo de um governo eterno que seria estabelecido na terra. Ele foi escolhido, Jesus nasceu para isso, e Ele nos escolheu e plantou em nós este reino, este governo, que é o propósito macro de Deus. Então Ele trouxe isso sobre os seus ombros, e a Bíblia diz aqui que o seu governo se estenderá, e haverá paz sem fim, e o trono de Davi sobre o seu reino, para o estabelecer, para o firmar com juízo e com justiça. Então o que isso significa, queridos? Nós muitas vezes, como cristãos, nós pensamos no céu. Mas o céu, irmãos, na verdade vai descer para a terra. Jesus não veio aqui para nos tirar da terra e levar para o céu. Mas Ele veio para trazer o céu à terra, através de nós, através das nossas vidas, através da nossa casa. E Ele instaurou esse governo no nosso interior. Por isso que Jesus, quando Ele começou a pregar, o evangelho que Jesus pregou não foi o evangelho de salvação, não foi o evangelho de libertação, ainda que nós somos salvos e nós somos libertos, mas o evangelho, nós analisarmos os 4 evangelhos, o que está em todas as vezes que fala sobre o evangelho que Jesus pregava, chama-se evangelho do reino. Ele veio estabelecer um reino. Você vai entender isso, nós vamos entender isso com mais profundidade. Isso vai nos trazer um gozo muito grande, porque nós vamos ter a visão macro, onde nós nos encaixamos como pessoas e onde a nossa família se encaixa, nessa visão macro de Deus. E é importante nós termos essa visão, porque nós somos cercados, irmãos. O reino das trevas está aí, nós somos cercados, a gente vendo em todo o tempo a destruição, nós estamos vendo a devastação que acontece à nossa volta, a gente vê a devastação da família, a gente vê tantas coisas, mas Deus quer nos dar essa visão celestial e nós entendemos que nós fazemos parte deste reino que se expande e que vai inundar, esse governo vai se estender por toda a terra. Há uma palavra, na verdade o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi o rei que levou Israel cativo para a Babilônia na época, mas é incrível como Deus usou Nabucodonosor de uma forma muito especial, porque Deus queria dar essa visão de reino. E Nabucodonosor, ele era reconhecido na época, inclusive foi reconhecido pelo próprio Deus. Ele era um rei mau, um rei assim, terrível, mas ele teve uma experiência muito poderosa com Deus por causa de um jovem chamado Daniel, que foi enviado para lá como escravo, mas que fez a diferença naquele reino. Mas voltando aqui no foco de Nabucodonosor, então ele era considerado na época o governante mundial
Pensa nisso. O poder e a autoridade que ele tinha se estendia e era considerado como o governo mundial. E um dia ele teve um sonho. E esse sonho fez Nabucodonosor ficar tão perturbado, que ele sabia que tinha algo nesse sonho que ele precisava conhecer. Ele chamou todos os sábios babilônicos e disse: eu quero que vocês revelem o sonho para mim. Os sábios falaram: conta para a gente o sonho e a gente vai revelar. Ele falou: de jeito nenhum, eu não vou contar. Se vocês são sábios mesmo, vocês vão ter que descobrir o sonho, ter revelação do que eu sonhei e revelação do que significa. Aí eu vou acreditar. E obviamente os sábios ficaram apavorados e Nabucodonosor falou o seguinte: amanhã, a essa hora, se vocês não trouxerem a revelação aqui, vocês estão mortos. Todos os sábios da Babilônia vão ser mortos, os conselheiros mortos. E Daniel estava lá. E Daniel foi avisado disso, foi: amanhã vocês vão morrer. Mas por quê? E contou o motivo. E aí Daniel pediu para Nabucodonosor uma noite. Falou: me dá uma noite. No dia seguinte, Daniel chegou diante de Nabucodonosor, ele contou o sonho. Nabucodonosor ficou de boca aberta, porque ele contou o sonho em detalhes e trouxe a revelação. E o sonho era que Nabucodonosor viu uma grande estátua, com cabeça de ouro, com os ombros de prata, com o ventre de bronze, as pernas de ouro e os pés de barro, os pés de ferro, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. E de repente uma pedra que não tinha interferência humana foi cortada e devastou e fez essa estátua uma poeira, e essa pedra crescia e se expandia e tomava conta da terra. Daniel foi e contou: foi esse o seu sonho. E agora eu vou te revelar o que significa esse sonho. Preste atenção nisso, porque não era só um sonho que dizia respeito ao período de Daniel, mas falava do plano de Deus, o plano de governo mundial de Deus, universal de Deus. E ele disse para Nabucodonosor: a cabeça de ouro, ó rei Nabucodonosor, és tu, você é essa cabeça de ouro. Deus te estabeleceu como rei, como governante em toda a terra. Depois de você virá um outro reino menor do que o seu, e vai ser de prata. E depois desse, de bronze. E depois desse, de ferro. E depois desse, de barro misturado com ferro. E eu não quero focar na estátua em si, mas a próxima parte, Daniel fala: é aquela pedra que você viu se desprender e destruir essa estátua. E essa pedra crescia e tomava o mundo. Irmãos, isso é muito emocionante. A gente vê quando a Bíblia é o mesmo assunto do começo ao fim. Daniel disse para Nabucodonosor: esta pedra é o reino de Deus. Quando o reino de Deus se manifestar sem interferência humana, e vai destruir todos os governos humanos, mas essa pedra, que é o reino de Deus, vai crescer e vai tomar todo o mundo. Irmãos, esse é o plano macro de Deus desde Gênesis a Apocalipse. O reino de Deus, e esse reino vai crescer, e está crescendo, mas esse reino é plantado inicialmente no nosso interior, mas ele vai se expandir e dominar toda a terra. E já estamos chegando no final do nosso programa, mas antes disso eu quero deixar com você o nosso versículo da semana, que está em Salmos 37:5, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Gente, eu não sei como é que está o seu coração, não sei qual a preocupação que está rondando na sua mente, mas eu quero te dizer uma coisa: entrega ao Senhor, deixe o Senhor no controle, que eu tenho muita certeza que tudo dará certo na sua vida. Então, muito obrigada a você que permaneceu até o final comigo, e na próxima semana eu te espero com mais uma edição do Paz Pocket. Tchau, tchau, gente! Até mais!